Muito bem. Para quem está aqui pela primeira vez, nós estamos percorrendo uma série expositiva, as cartas de Pedro, do apóstolo Pedro, um dos maiores líderes da igreja, né? Foi através dele que iniciou-se a igreja física, o entendimento de igreja como corpo. E nós percorremos 4 meses desta série. Incrivelmente fomos abençoados. É uma série totalmente atual. Parece que Pedro está escrevendo hoje. E por muito, irmãos, que esta série ela seja marcada por uma trajetória de perseguição. Para quem já leu, identifica isso. Essa carta ela não fala, ou essas cartas não falam sobre sofrimento. Não falam sobre perseguições, não falam sobre os desafios da vida. Na verdade, ela fala justamente o que nós vamos ver hoje. Ela fala sobre esperança. A esperança de não só termos uma convicção sobre o que é eterno, a eternidade que vamos passar com Ele, mas uma esperança hoje aqui na Terra. De nós podermos andar no dia a dia, nas dificuldades da vida, tendo uma perspectiva correta a respeito de quem o Senhor é e a respeito do que Ele deseja para as nossas vidas. Amém? Portanto, hoje é justamente isso que nós vamos falar. Diante de tantas situações que nós percorremos ao longo dessa carta, uma vida debaixo do sol, com perseguições, sofrimentos, dores, enganos, hoje Pedro vem concluir com a maior das esperanças cristãs, o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e o estabelecimento do seu reino eterno entre nós. Amém? Ainda há essa esperança entre nós, irmãos? É porque alguns, como nós vamos ver hoje, falam, não, mas já fazem 2.000 anos, percorrendo aí quase 3.000 anos, e até hoje ele não voltou. Os apóstolos, eles tinham um coração em chamas, porque Jesus realmente deu ali um spoiler de que ele voltaria, mas não era naquele momento. E toda a esperança cristã ao longo de toda a história da igreja foi baseada nisso, de que o Senhor voltaria. E a pergunta é, hoje, diante dessa imensidão de informações que nós temos e diante de um mundo marcado por violência, por dor, por sofrimento, ainda é esperança para você? O aparecimento do nosso Senhor? É porque se não for, irmãos, estamos bem tramados. O que seria a esperança? Vamos nos basear em quê? Portanto, eu confesso que é difícil nós mantermos os olhos fixos numa esperança que não é palpável, porque a nossa vida ela é marcada pela busca do material, daquilo que é possível tocar, daquilo que é possível conquistar. É difícil nós termos uma esperança naquilo que nós de fato não conseguimos ver. Mas Pedro, ele vem trabalhar uma perspectiva real, uma perspectiva de convicção de que por muito que o Senhor ainda não tenha chegado até nós ou não tenha vindo até nós, há uma possibilidade de viver aqui na Terra com uma perspectiva de que a eternidade é real, é palpável. E essa precisa ser a grande dimensão do nosso coração e do nosso desejo. Então, diante de toda essa obra de Cristo, de tudo aquilo que Ele fez, que outra esperança pode se comparar com essa? Como isso pode gerar tanta convicção dentro de nós e, ao mesmo tempo, nós temos ainda essa paciência de esperar? Uma coisa que é interessante pensarmos é que essa demora de Jesus, não nos dá autorização para querer que Ele volte o mais rápido possível, como se nós estivéssemos pressa. Mas dá a nós um grande motivo de agradecimento, porque se Ele não voltou, é que Ele ainda está mantendo a sua paciência para conosco. E não só para conosco, que ainda não atingimos uma mentalidade que Ele deseja, mas para com todos aqueles que ainda não creram nele. Então, nós estamos no tempo da misericórdia. É a longanimidade do Senhor, percorrida por mais de 2.000 anos, para que o pecador se arrependa dos seus pecados. Então, quando for o tempo do Senhor e Ele não trabalha na nossa agenda, amém, irmãos? Talvez você, olhando para a sua vida, você vai conseguir pegar isso, que o Senhor não trabalha na sua agenda. Porque aquilo que você quer, Ele não dá, muitas vezes. Deus trabalha na agenda dEle. E Jesus está vivendo, nesse momento, segundo a agenda de Deus. Amém? Então, Pedro, ele vai mostrar aqui, no último capítulo, uma preocupação, e uma preocupação com razão.
justamente por todos os dias a nossa mente ela ser desafiada por uma mentalidade do aqui e do agora, ele inicia dizendo a importância que tem a repetição. Amém? Repetir, 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 repetir. E não só a constante importância que ele está da leitura bíblica. E vejam só, isso está logo no verso 1. Ele diz assim, ó, pode acompanhar, abra sua Bíblia, 2 Pedro, isso é importante, né? 2 Pedro, capítulo 3, e nós vamos expor o capítulo 3. Ele fala isso logo no verso 1, a partir do verso 1. Ele diz, eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos. Olha que interessante. Os sábios, capítulo 3, verso 1 e 2, está por aí. Os sábios de Israel dizem que nós, seres humanos mortais, nós precisamos apenas de 3 dias sem ler a Bíblia para começarmos a viver segundo as nossas vontades e segundo murmurações. Eu acho que eles foram até gentis. 3 dias, basta um no nosso caso. 3 dias. Você passou uma semana sem ler Bíblia, pronto. Sua vontade está lá em cima e você está fazendo o que você deseja. E Pedro, ele reconhecia a importância vital da repetição como um recurso pedagógico. Isso não é normal só nas escrituras, irmãos. Isso nas escolas fazem isso, né? Os professores costumam repetir muitas vezes a mesma coisa ao passar dos anos. Por isso, ele não se importava de repetir tantas vezes até que se fixasse na mente dos leitores. A importância de nós termos que ouvir a mesma coisa muitas vezes. Já contei aquela velha história de um pastor que pregou 16 anos Romanos. Pense, a igreja estaria vazia, né, irmãos? Pregando a mesma coisa há 16 anos. Inclusive, certo escritor disse assim, a igreja ela precisa ser despertada regularmente a fim de que o inimigo, Satanás, não nos encontre adormecidos, nem se aproveite da nossa sonolência espiritual. Então, nós precisamos repetir. Domingo após domingo, repetir a mesma coisa. Porque o inimigo ele está atento em todo momento. E se ele ver uma porta aberta, meu irmão, ele arromba ela todinha. Então, apesar disso aqui, Pedro, ele afirma que a mente desses irmãos aqui nas cartas de Pedro, né? A mente desses irmãos estava esclarecida. Vocês perceberam essa palavra? A palavra esclarecida aqui significa uma mente pura, não contaminada, que não misturou com influências sedutoras, tanto do mundo, da carne e do diabo. Ou seja, isso era o que confirmava eles como cristãos. Era muito difícil esses irmãos conseguirem ser, porque eles tinham uma clareza do que era o evangelho e estavam vivendo em comunidade com essa clareza. Portanto, hoje nós vamos falar sobre a esperança que rege as nossas vidas. E talvez a pergunta de Pedro continua sendo aqui a mesma. Como uma igreja permanece fiel em um mundo que não tem esperança? E que não só não tem esperança, mas que zomba da possível volta de Jesus. Então nós vamos expor, nessa primeira parte, 2 Pedro capítulo 3, do verso 1 ao 4. Vamos ler novamente. E eu intitulei essa parte como Não Perca a Esperança. Podemos repetir? Não perca a esperança. Amém? Vamos ler então. Diz assim, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, os dias em que nós estamos a viver, virão escarnecedores ou zombadores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, desde os apóstolos, desde dos tempos dos nossos tempos de hoje, a primeira geração, inclusive, dos cristãos já haviam morrido, né?
falecido. E desde essa morte, o mundo continuava igual. A maldade continuava aumentando, a tecnologia continuava avançando, a ganância continuava aumentando. Ou seja, não havia sinais de uma possível volta de Jesus no aspecto de mudança, de transformação na Terra. Então, o questionamento deles continuava sendo basicamente universal e natural, que era: Jesus não vai voltar. Não haverá justiça para os crentes. Nós estamos nos reunindo à toa. É uma besteira isso que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, ele não vem nem mesmo para a igreja. E eles são muito bons de Bíblia. Essa é a diferença deles. Não é pessoa nécia que não sabe nada. Eles sabem as Escrituras. Só que distorcem a verdade das Escrituras. Então ele vem aqui falar sobre duas coisas. Primeiro, vamos ver aqui que os zombadores, eles pareciam concordar que Deus fez a terra e formou a água, e fez tudo que o mundo existe, mas eles se esqueciam que Deus também usou a água como um instrumento de justiça no dilúvio. Por quê? Porque eles negavam o juízo de Deus para viverem em suas práticas pecaminosas. Ou seja, o Deus da criação também é um Deus de juízo. E quando ele voltar, ele vai julgar, e, obviamente, como nós vamos ver aqui nos versos seguintes, não será mais com água, como ele mesmo prometeu, mas será com fogo. Segundo, é preciso lembrar aqui, novamente, como já falei inicialmente, a paciência e a longanimidade de Deus. Existe um limite, diante do olhar bíblico, tanto para sociedades como para pessoas que já foram destruídas e atingiram esse limite, como Sodoma e Gomorra, do juízo de Deus. Então, às vezes, Deus é longânimo na sua justiça e, às vezes, Deus é pontual. Isso depende da quantidade de pecaminosidade que ele mesmo decreta para determinadas pessoas ou para determinadas cidades ou sociedades. Então, Deus dá tempo para que todos nós nos arrependamos. Deus nos dá tempo diante da sua agenda para que, de fato, nós possamos voltar o nosso coração para Ele. Então, o atraso aparente da volta de Jesus se deve à sua paciência e misericórdia, e não por qualquer outro motivo alheio a esse. Então, o que nós podemos aplicar desse contexto? A maior batalha da igreja não é contra a perseguição, nem mesmo contra o sofrimento da vida, é contra o esquecimento. Porque tanto a perseguição como o sofrimento nos fazem esquecer a palavra de Deus. Então, Pedro ele não apresenta aqui uma nova revelação. Ele desperta-nos a memória daquilo que já foi falado. Olha que interessante. Quantos de nós tentamos buscar sempre coisas novas, irmãos? Sempre tentamos uma nova revelação, uma nova conferência, um novo livro, um novo pregador que vem de fora. O novo. Mas Deus continua transformando pessoas através da velha palavra. E o que eu aplico com isso? Que não precisamos de um novo evangelho. Nós precisamos lembrar o verdadeiro evangelho. É suficiente. Faz sentido para você? Então, o primeiro argumento de Pedro é que a profecia sobre o dia do Senhor, e deixe-me dizer o que é o dia do Senhor, segundo as Escrituras, é o dia da vingança de Jesus. É o dia mais poderoso para a igreja no que toca o aparecimento e a nossa no Antigo Testamento, como o próprio Jesus já ensinaram sobre isso. Então, Pedro está mostrando aqui, meus irmãos, a unidade das Escrituras. Ele está falando que, desde Gênesis até Apocalipse, a Escritura é uma só e comunica a mesma mensagem. Não precisa de alteração nenhuma. Inclusive, não há conflito nem contradição. No Novo Testamento, só no Novo Testamento, nós estamos falando de mais de 260 capítulos que falam sobre a segunda vinda de Jesus. Estamos falando de mais de 300 referências que falam sobre a segunda vinda de Jesus. Então, se tem tantas assim, é porque esse é um assunto central nas Escrituras. Eles precisam estar atentos aos falsos mestres, como eu falei semana passada, que nem sempre são pessoas reais. Às vezes são conteúdos de internet, livros, é a influência deste mundo, que vão tentar negar o juízo de Deus e também vão tentar roubar a esperança do cristão. E é facinho, meus irmãos. É muito sutil nós perdemos a esperança. E deixe-me te dizer, quando você duvida da volta de Jesus,
você não está questionando só a volta dele, você está questionando toda a palavra de Deus. Então, Pedro, quando fala dos últimos dias, ele está falando desde o tempo em que Jesus apareceu na primeira vez até o dia em que ele voltará. É este período de tempo. O dia que ele chegou na terra pela primeira vez para transformar o homem interior, primeiramente, e no dia em que ele voltará pela segunda vez, então sim, para expandir e manifestar o reino eterno e literal do Senhor. E os falsos mestres nesse quesito, eles tinham um trabalho muito difícil. Como eu falei para os irmãos, esses irmãos que estavam lendo, eles tinham a mente esclarecida. E a perseguição ainda ajudou ainda mais, porque eles se firmaram ainda, ao invés de fazer o papel contrário à perseguição, de afastar completamente eles da presença de Deus, pelo contrário, juntou eles ainda mais a Deus. E os cristãos da altura, então, eram bem convencidos. E o que nós vemos? Que ao longo da história, meus irmãos, sempre surgiram pessoas tentando desacreditar a esperança da volta de Jesus. Mudavam argumentos, mas a incredulidade continuava sendo a mesma. E na medida que o tempo do fim se aproxima, e talvez seja algo importante a nos lembrarmos, mais falsos mestres irão surgir. Não vai diminuir. O mundo não vai melhorar. Talvez você tenha essa esperança, né? O triunfalismo, não, o meu sonho vai mudar o mundo. Não vai. Você pode ser influente na esfera que o Senhor proporcionou dentro da sua vocação para a missão dele, mas o mundo não vai melhorar no geral por causa disso. Está nas Escrituras. Vai melhorar quando? Quando, igreja? Quando? Quando ele voltar. Quando ele voltar. Então isso nos faz sentar na cadeira e esperar? Não. Muito pelo contrário. Nos faz, como Pedro vai dizer aqui, apressar ainda mais a volta de Jesus. Como? Com obras de justiça. Sendo exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para ser em todas as esferas da sociedade. Então esses falsos mestres aqui eram marcados por um estilo de vida, tanto de prazer, e esse estilo de vida deles moldava a escatologia deles, dizendo que não havia, então, possibilidade de juízo. E por isso eles zombavam. E nós precisamos entender aqui a diferença de um zombador e de um escarnecedor. O zombador, ele faz sem intenção, porque ele não conhece. Pensa numa pessoa que não conhece e começa a zombar porque foi influenciada por outros. Não quer dizer que não vá recair algum tipo de consequência, mas, apesar disso, ele não sabe do que ele está falando. Agora, um escarnecedor é aquele que sabe, ele conhece. Ele está indo diretamente, intencionalmente contra a palavra do Senhor. E eles sabiam, porque eles sabiam tanto do que tinha acontecido nos tempos de Noé, eles sabiam o que tinha acontecido em Sodoma e Gomorra. Agora, a grande questão aqui é que, e até tem uma frase interessante, do pastor Hernandes, que ele diz que a teologia é a mãe da ética. Isso tem a ver com o que eu preguei há algumas semanas, que o que uma pessoa pensa revela o que ela é. Isso significa que o que você acredita sobre as Escrituras está moldando o seu estilo de vida. Então, se você não tem tempo com a Bíblia, você começa a inventar aquilo que você acha a respeito da Bíblia, e isso se torna a sua teologia e automaticamente molda a sua vida. Então, você está vivendo consoante aquilo que você acredita. Mesmo aqueles que não creem nas Escrituras ou nem a conhecem, são moldados por um tipo de pensamento. Seja da influência das pessoas, seja da sociedade. Você já viu aquela... A moda é muito isso, né? Quando você sai aí uma modinha, um bonezinho, um negocinho, quando vê a galera toda. Agora aquele chinelo que está na moda, chinelinho fechado e não sei o quê, meinha para cima, toda a gente. É isso, porque nós somos moldados por uma influência, nós somos influenciados pelo meio que nós estamos vivendo, pela sociedade que nós vivemos. É natural isso. A Bíblia é a mesma coisa. Agora, se a Bíblia for de fato, a verdade das Escrituras forem o padrão que moldam a nossa vida, então nós vamos viver segundo a vontade de Deus. Por isso a teologia é a mãe da ética. Porque para a vida de um cristão, ela deve moldar o nosso estilo de vida. E uma doutrina errada, meus irmãos, vai nos conduzir para uma vida errada. Pode nem aparentar na sua perspectiva que é uma vida errada, mas se estiver contra os princípios de Deus, é uma vida errada. Então, o que eu aplico com isso? Que o mundo vai continuar zombando da esperança cristã. E hoje, ninguém diz assim, onde está a promessa da vinda de Jesus? Ninguém fala mais isso. As pessoas vão dizer, afirmando que Jesus nunca vai voltar.
Isso é conversa da carocha, é para controlar pessoas. O inferno, ele nem sequer existe. Cada um cria a sua verdade. Essas são as frases que os irmãos vão ouvir hoje em dia. Então, a zombaria, ela só mudou de roupa, diferente do que era no tempo de Pedro. Mas ela continua sendo a mesma. O que nós podemos aplicar? Não molde, ouça isso, igreja, não molde as suas esperanças pelas notícias ou pelos pensamentos da sociedade. Molde a sua esperança pela palavra de Deus. Porque aí sim a sua convicção será correta. No verso 4, nós vemos aqui que os falsos mestres eles consideravam que Deus estava ausente nas questões terrenas e que não haveria possibilidade nenhuma de juízo, porque todos os fenômenos naturais têm funcionado de forma uniforme. As coisas, a evolução da Terra continua a se desenvolver, a tecnologia, etc. Então não haveria nenhuma possibilidade, nenhuma sombra de dúvida de que em algum momento Jesus iria voltar. Então a mensagem deles era basicamente o seguinte, eu parafraseei aqui para os irmãos terem mais clareza. Era como se eles estivessem hoje, era como se eles estivessem dizendo o seguinte para nós. Não haverá um grande acontecimento cataclísmico de juízo divino no final da história, porque o universo continua funcionando de forma normal. Nunca houve um juízo assim. Então, por que deveríamos esperar um juízo futuro? Pelo contrário, tudo no universo é estável, é fechado, é fixo e é governado pelos padrões e princípios da evolução que são invariáveis. Nada catastrófico aconteceu no passado, isso se eles estivessem hoje aqui. Por isso, nada catastrófico acontecerá no futuro. Então, não haverá nenhum tipo de invasão divina, nem alienígena, nem nenhum juízo sobrenatural contra a humanidade. Então, eles negavam a doutrina. O que eu aplico daqui? A demora de Deus, como falei anteriormente, não significa ausência de Deus. Não significa que ele não está vendo a impiedade do mundo. Quando as pessoas dizem assim, Deus esqueceu de mim, Pedro responde aqui, não, ele está sendo paciente. Pedro responde assim, a demora nunca foi falta de poder, nunca foi negligência de Deus, nunca foi indiferença de Deus. A demora é excesso de misericórdia. Isso conversa com muitas pessoas que estão esperando, irmãos. Seja uma situação na vida, seja uma dificuldade para ser resolvida. Por quê? Quantos de nós estamos esperando a conversão de familiares? Pois é. Quantos de nós estamos esperando uma resposta de oração? Quantos de nós estamos esperando uma cura? Quantos de nós estamos esperando alguma restauração em alguma área da vida? Pois é, nós estamos no tempo da misericórdia de Deus. Graças a Ele, ainda há possibilidade de familiares serem convertidos, há possibilidade de cura existir para o testemunho da sua glória, há possibilidade de restauração, de oração ser respondida. Então, escatologia, que é o estudo sobre o fim, é muito mais sobre esperança do que sobre certeza. Já falei isso em uma série. Mas se há uma certeza, meus irmãos, é que ele vai voltar. E não mais como um cordeiro, agora como um leão. Não mais como um advogado, agora como juiz. Não mais como servo, mas agora como Senhor. Então, cuidado, meus irmãos, para que a demora da promessa não diminua a sua esperança. Deus nunca se atrasou na história. Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus nunca esqueceu a sua promessa. A história não está caminhando para o acaso. Vai acontecer alguma coisa. Não, não está. Ela está caminhando para o dia em que o Senhor Jesus Cristo aparecerá em glória. E naquele dia, toda zombaria cessará. Toda injustiça será julgada. Toda promessa será cumprida. E todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis. Essa é a nossa esperança. Diante disso, partimos para a segunda sessão. 2 Pedro, capítulo 3, dos 5 ao 10. Eu intitulei essa parte como A demora da promessa é misericórdia de Deus. Que diz assim, verso 5. Porque deliberadamente esquecem esses falsos mestres, essas pessoas que zombam, esquece que ao longo do tempo houve
céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a aparecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, falando do dilúvio, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela há, que nela existem, serão atingidos. Então, os falsos mestres aqui, eles ignoravam 2 eventos cataclismos divinos. Primeiro, a criação. Deus criou todas as coisas. Segundo, o dilúvio. Deus destruiu todas as coisas com a água. Justamente o quê? Por que eles faziam isso? Para se livrar da doutrina do julgamento e conduzir aquelas pessoas para o mesmo. Faça por quê? Meu irmão, se nós não temos aquele receio de ser julgado e condenado, você vai viver da forma que você quiser, né? Vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu tiro aqui, Deus já interveio na história antes disso. Ele diz, houve céus bem como terra. Isso é importante afirmar. A criação, quando Deus cria todas as coisas, a criação foi a entrada de Deus no vazio, quando não existia nada. Ele foi a ordem. O aparecimento dele, a palavra dele ao criar todas as coisas, é a ordem de todas as coisas. Então, em 6 dias, todo o universo foi criado, maduro e completo. Agora, os nossos 6 dias não são os 6 dias de Deus. Podem ter passado bilhões de anos. De um versículo para o outro, inclusive, em Gênesis. Porque ele diz que um dia para nós é como 1000 anos, ou 1000 anos é como um dia. Então, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E ele vai dizer, a qual surgiu água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer no mundo daquele tempo, afogado em água. Isso nos faz lembrar de Gênesis novamente, verso 6, que diz assim, Deus disse, haja firmamento, e se separe águas de baixo e águas de baixo e águas de cima. Quem lembra dessa passagem? A palavra firmamento aqui é como se fosse no original, é como se fosse um teto superior de água em cima. Ou seja, imaginem a terra aqui e aí, em volta dela havia um invólucro de água. Ela tinha uma bolha d'água, é como se a terra estivesse dentro de uma bolha d'água. E você vai entender por que isso aconteceu. Quando vem o dilúvio, as pessoas acreditam que foi só a chuva. A chuva, cientificamente, não teria capacidade de inundar toda a criação. O que aconteceu? É como se essa bolha tivesse estourado. A palavra de Deus vai dizer que saíram águas debaixo da terra e do céu. Então, esse invólucro, ele estourou. E por isso trouxe o dilúvio sobre a terra. Isso é só para você entender por que nós vivemos menos agora. Com isso, a natureza mudou, o ecossistema mudou. E os homens passaram, de vez de viver de 120, 150, 200 anos, 70, os mais ousados 80 e os que já estão em hora extra 100. Basicamente foi isso. Os homens também diminuíram a estatura, por isso que nós não vemos mais gigantes, né? Como era natural nos tempos dos inícios bíblicos. Então, basicamente aconteceu isso. E esses falsos mestres, eles estavam ignorando a criação de Deus. E esquecendo que, inclusive, que o mesmo Deus que cria, como ele criou na criação, é o mesmo Deus que julga, como ele julgou no dilúvio. Então, eles fingem esquecer que Deus já interrompeu a história uma vez, que ele já julgou o mundo pelo dilúvio, e porque ele não seria capaz de fazê-lo novamente. Segundo, Deus não está atrasado. Ele vai dizer aqui que os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados pelo fogo. Então, Pedro, como ocorre com o restante do Novo Testamento, ele não diz que o mundo presente, irmãos,
O mundo que nós vivemos, de espaço, tempo, matéria, vai ser totalmente queimado e destruído. Não é isso que ele está significando aqui. Por quê? Porque, segundo o padrão bíblico, a terra vai ser restaurada. A Nova Jerusalém que desce do céu, isso é papo para depois, mas a que desce do céu, ela vai ser acoplada na terra. O que ele está dizendo aqui? O que acontecerá? Esse fogo que ele está falando aqui, literal ou metafórico, virá sobre a terra não para destruir, mas para testar tudo, para purificar tudo aquilo que está envolto na pecaminosidade. Ele vai queimar tudo que não passar pelo teste de Deus. Porque a preocupação de Pedro em toda a carta aqui, irmãos, não é com o julgamento não é com o julgamento da criação, do cosmos, da ordem criada. É com o julgamento de ímpios. E ele deixa bem claro aqui. Virá um dia em que tudo será revelado. Tudo será julgado com fogo. Não sei se os irmãos lembram, mas Apocalipse vai dizer que os olhos do nosso Senhor são como? Tudo será revelado. Tudo. Tudo, Fran? Tudo. O mais oculto dos nossos pecados será revelado. Então, a criação, inclusive, vai dizer em Romanos 8 que ela aguarda ansiosa por esse grande dia. Que é a manifestação dos filhos maduros de Deus. Porque o dia em que o Senhor voltar para julgar também será o dia da revelação ou da glorificação dos filhos de Deus. E aí ele vai dizer, né, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, apesar de ser a única passagem do Novo Testamento que trata diretamente de um possível atraso, isso não importou para os cristãos daquele século. Eles continuaram ensinando que o Senhor voltaria e que poderia acontecer a qualquer momento. É a única que dá uma possível revelação de que o Senhor está atrasado. E mesmo assim, isso não desanimou aquelas pessoas. Eles continuaram firmes na convicção de que Jesus ia voltar. Então, Deus não entende o tempo de maneira... Deus entende o tempo de maneira diferente. Enquanto para nós parece distante, para ele parece um dia. Então, meus irmãos, o que nós... A contínua quebra da sua lei. Ele suporta tudo isso porque ele está esperando pacientemente, enquanto ele está chamando e redimindo os seus filhos. Não é impotência, não é negligência. Ele está retardando o seu julgamento por causa da sua paciência. O único caminho para condenação é o caminho, para que não haja condenação, é um caminho arrependido. De um coração arrependido. Ah, Francis, por que não há condenação ainda? Porque o Senhor está à espera que nós e toda a humanidade, aqueles que ouvirem da sua palavra, se arrependam dos seus pecados. E aí ele diz, mas virá como um ladrão. Para quem? Para você, que está lendo Bíblia e que conhece a palavra de Deus, irmão? Obviamente que não. Ele virá para quem não está à espera que ele virá. Para ímpios. Não será como um ladrão para nós. Obviamente, para quem tem convicção da filiação com Deus, certeza da sua salvação, não vai ser pego de surpresa. O dia do Senhor vai chegar de modo surpreendente, repentino, inesperado e desastroso para os ímpios, para todos aqueles que não professam Jesus como seu único e suficiente Salvador e não se arrependeram dos seus pecados. O dia do Senhor, positivamente falando, é o reino. Enquanto nós pensamos, está demorando demais. Meu Deus. Está demorando. Deus está salvando, chamando, transformando, preparando, restaurando. Quantas pessoas, inclusive aqui entre nós hoje, só estão aqui na igreja porque Cristo ainda não voltou há 10 anos atrás? Hein, irmão? É misericórdia ou não é? Se ele volta 10 anos atrás e você não está firmado em misericórdia, é misericórdia. Então, a redenção do Messias esperado será o restabelecimento de céus e terra, tudo sendo restaurado.
Não haverá mais pecado, não haverá mais choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá mais a sua ânsia e ansiedade por um futuro que você não tem controle, não haverá mais nada disso. Porque Ele vai restaurar todas as coisas, inclusive nós mesmos. Só que Ele fará tudo isso no tempo dEle. Então espere com paciência. Então isso, como eu falei, não nos coloca num estado de braços cruzados, como nós vamos ver nos próximos versículos. Viver esperando Cristo muda, inclusive, as nossas prioridades. Atenção. Se eu espero Cristo com a expectativa correta, eu mudo as prioridades da minha vida. Por quê? Quando nós esperamos alguém importante na nossa casa, o que você faz? Você vai arrumar a sua casa. Você vai correr, deixar minimamente, pôr sujeira para baixo do tapete, depois resolve esse problema. Você vai fazer isso. Agora, quem espera Cristo, irmãos, prepara a vida. Ouviram? Quem espera Cristo, prepara a sua vida para essa vinda. Quando? Agora. Já. Nos dias em que estamos a viver. Mesmo estando tudo mal, caótico, crise financeira, problemas na família, sim, prepare a sua vida. Para que quando Ele voltar, você ouça, servo bom e fiel. Vem para o reino que está preparado para você. Entra. Que esperança maravilhosa. Então Deus não está atrasado, irmãos. O relógio de Deus nunca marcou 1 segundo de atraso. O que nós chamamos de demora, como eu falei, então, é misericórdia. Cada cá para ser jogador de futebol, né? Como todos sabem, percorri desde os meus 15, 16 anos sozinho aqui em Portugal. E é interessante porque o Senhor mudou minha perspectiva sobre a vida da pior maneira possível. Porque eu achava que eu nunca seria feliz se eu não fosse jogador. E não haveria mais nada que fosse preencher a satisfação que eu tinha da vida se eu de fato não fosse jogador. O fato é que eu não fui jogador. E isso não é sobre vocação, porque existem muitos jogadores cristãos e inclusive pastores. Então nunca foi sobre a minha vocação, apesar de eu achar que era. Na verdade, era sobre uma perspectiva de vida. Até que o Senhor colocou várias lesões na minha vida, sem ter, inclusive, eu passando pelos exames médicos e os exames não diagnosticando nada. E era totalmente até risório para os fisioterapeutas, para os clubes. E eu sabia o porquê era, né? Era o Senhor me chamando para, de fato, a minha vocação. Mas o que mudou a minha perspectiva não foi a profissão, foi o chip. Quando o Senhor queria me mostrar, na verdade, que eu precisava quebrar o ídolo do meu coração, aquilo que de fato estava agarrado em mim. E mesmo, irmãos, eu lendo Bíblia, tá? Porque eu li a Bíblia. Do meu jeito, do meu entendimento, mas li a Bíblia. Ou seja, eu supostamente estava em Deus, mas havia um ídolo comigo. E eu achava que aquilo era a minha satisfação plena. O Senhor me arrancou da profissão, poderia não o ter feito, como muitos continuam neste caminho, mas o que de fato Ele mudou foi a minha perspectiva sobre a vida. A minha única satisfação é nele, então eu preciso entregar por completo toda a minha ansiedade, todos os meus sonhos, projetos, nas mãos dele, para que eu possa viver de forma correta. E foi quando Ele mudou isso, é que as coisas na minha vida de fato mudaram. Por quê? Eu comecei a confiar de fato. Não de boca, sabe quando eu falo, eu confio em ti, mas eu estou fazendo tudo atrás de você para que dê certo? Não de boca. Confiar a ponto de, está a ponto de não ter emprego, o Senhor vai prover. Está a ponto de não ter comida, como passei, não, o Senhor proveu. Está a ponto de não ter certas coisas na vida, não ter dinheiro, o Senhor vai prover. Isso foi uma negligência para tu não trabalhares. Não, eu continuei fazendo, mas com uma perspectiva diferente. Quem está entendendo? Esperança é isso. A esperança é sobre uma correta perspectiva de Deus e da vida. Essa é a esperança terrena. Então não foi sobre profissão, irmãos. Você pode continuar trabalhando e provavelmente o Senhor quer que você seja bem-sucedido, tenha muito dinheiro, e você o será. Não é sobre isso, é sobre a sua perspectiva a respeito da vida. Porque se eu deixasse Deus da minha maneira, apesar de dizer que cria nele, se eu deixasse Deus e tentasse fazer até chover para que a minha vida desse certo, eu não estava de fato crendo em Deus. Ele não era o meu sustento. Ele não era
aquele que eu confiava. Era o ídolo do meu coração. Você entende isso? Então, a sua esperança, enquanto for você mesmo, mesmo você dizendo que pertence a Deus, enquanto isso acontecer, a sua vida não vai dar certo. Isso não é praga, não é maldição, é Bíblia. E é uma decisão que você precisa tomar. Não vai vir um anjo do céu e dizer, faça isso, faça aquilo. Não. É uma decisão que você precisa tomar e viver a partir daí. Então, por que eu trouxe esse contexto? Porque hoje é mais um dia dessa misericórdia e dessa paciência do Senhor para conosco aqui. Para que eu e você mudemos a nossa vida e a perspectiva da nossa vida. Para que a gente possa viver aqui na terra, mesmo em tempos ruins, maus, com uma correta perspectiva da vida. Faz sentido para você? É mais um dia que o Senhor nos dá para conseguirmos viver com a vida debaixo do sol. Mas essa porta da graça, meus irmãos, ela não vai ficar aberta por muito tempo. Porque o mesmo Cristo que hoje estende a mão como Salvador de nós mesmos, é o mesmo Cristo que voltará como juiz. Terceira sessão, verso 11 ao 13, intitulei, como devemos então viver enquanto aguardamos esse dia? Podemos repetir esse, que talvez faça sentido para você? Como podemos viver? Muito bem. Ele vai dizer, Pedro, a partir do verso 11, vai dizer o seguinte, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, primeiro, viva hoje como quem realmente acredita que Cristo voltará. O que nós devemos fazer agora como cristãos? Pedro fala, ter uma vida piedosa. O que isso significa? Uma vida excelente, uma vida de reverência, uma vida que controla o seu coração e os impulsos do seu coração. É isso que é piedade. Preparando-se para quê? Para esse novo céu e nova terra, onde vai de fato habitar justiça. Então vejam só, meus irmãos, Pedro ele não está aqui interessado em satisfazer uma curiosidade sobre o fim dos tempos. Eu sei que a gente lê Apocalipse para saber os dragões, o que são os dragões, as cabeças, os olhos. Ele não quer aqui, não está interessado nisso. Ele quer transformar a nossa maneira de viver. É isso o foco dele. Quem acredita na volta de Cristo, ele está dizendo assim, luta contra o pecado. Leva a santidade a sério. Serve com fidelidade. Ama a igreja. Investe na eternidade. É o seu trabalho, a sua profissão, as suas conquistas, o seu foco, os seus projetos, apontando para o que é eterno. Cuidando de vidas, ajudando pessoas. É isso. O seu caráter sendo transformado. Então, esperar Cristo, por muito que a palavra esperar pareça isso, não produz passividade. Produz santidade. Quão santo eu sou a cada dia que se passa. E não é santo como quem cria asas e sai voando. É santo como quem tem um proceder coerente com a palavra de Deus. Então, os ouvintes aqui de Pedro e os tessalônicos também, lá em Tessalonicenses, eles não deixaram de praticar uma ação muito interessante. Eles tinham um intenso desejo em saber mais sobre a volta de Jesus. Todo cristão precisa ter o mesmo desejo. Há alguns que falam, Deus me livre de Jesus voltar agora. Que é isso, irmão? E a pergunta aqui para nós é, então como se apressa e se espera ao mesmo tempo? Parece até uma piada, né? Como? Como eu falei anteriormente, vivendo sobre obras de justiça. Apressar aqui significa desejar ansiosamente que aconteça algo. Então, como que nós esperamos? Vivendo hoje, fielmente em obediência constante, como se ele fosse demorar.
mas ao mesmo tempo sabendo que ele pode vir a qualquer momento. E nós não vamos ser pegos de surpresa, porque quer ele venha agora ou quer demore muito tempo, a nossa vida permanece fiel a ele. Amém? Então uma pergunta precisa ser feita a nós hoje. Será que ainda realmente ansiamos pela volta de Jesus, irmãos? João vai terminar Apocalipse com uma oração que deveria talvez ecoar aqui no nosso coração. Ele diz, amém, vem, vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Paulo também diz que vivemos aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. E lembra que em Filipenses, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. E a pergunta é essa, será que ainda ansiamos e aguardamos pela volta de Jesus? Como esses apóstolos, como homens e mulheres ao longo da história da igreja? Será que esse é o nosso anseio? E eu tiro um segundo ponto, não viva preso ao presente, viva olhando para a eternidade. Quanto mais o nosso coração se prende às coisas dessa vida, menos você vai cultivar comunhão com Cristo, comunhão com a igreja, e menos você vai desejar a volta de Jesus. Porque você vai ter pressa e vai querer que ele espere mais um pouquinho até que a sua vida dê certo. É, não é, irmão? Por outro lado, aqueles que caminham diariamente com o Senhor, que enfrentam as lutas do dia a dia, olhando para a eternidade como deve ser, aprendem a desejar cada vez mais esse dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, de certa forma, o quanto ansiamos pela volta de Cristo, meus irmãos, revela a condição espiritual do nosso coração. Como nós estamos em Deus. Se amamos excessivamente esse mundo, dificilmente nós vamos desejar que ele termine, que ele volte. Mas quando eu compreendo que a minha verdadeira pátria está nos céus, que eu sou peregrino, eu passo a viver com os olhos voltados para a promessa do seu retorno. E vejam, não negligencio a minha vida aqui. Continuo trabalhando, estudando, fazendo cursos, empreendendo, seja o que você foi chamado a fazer, eu continuo, mas com um olhar diferente. Então não significa abandonar seus projetos de vida ou deixar os planos futuros. Pelo contrário, esperar Cristo é viver fielmente hoje. Se um cientista aguarda ansiosamente pela volta de Cristo, ele deve sim entrar num projeto de pesquisa que leve 10 anos hoje. Ou um cristão deve começar um curso, talvez de teologia, que leve 3 anos. Ou você deve começar um empreendimento, ou você deve viajar o mundo todo. Isso não anula a volta e o desejo que nós temos pela volta de Jesus. Muda só a nossa perspectiva sobre ela. Com certeza, nós devemos nos envolver em atividades de longo prazo. É exatamente isso que é por isso, inclusive, que Jesus não nos permite saber a verdadeira hora da sua volta. Deus, não nos permite. Ele quer que estejamos ligados a Ele sempre, em obediência. Não importa o ritmo da sua vida. Até quando? Até o momento da sua volta. Estar apercebido para a volta de Cristo. O que é isso? É obedecer-lhe fielmente hoje, no presente. Empenhando-se ativamente em qualquer trabalho para o qual Ele te chamou. Demore o tempo que demorar. Torna a sua vida mais leve isso? Torna. Eu sei que é um contraste difícil. Eu vou esperar Cristo e vou ansiar, então tenho que largar tudo. Não. Você vai continuar vivendo os sonhos que Ele projetou, os projetos que Ele deu. Tem essa diferença, né? A palavra Ele entra aqui no meio. Não é os seus, é o dele. E aí vai fazer diferença na sua vida. Então, irmãos, trabalhamos, estudamos, servimos, criamos os nossos filhos, fazemos planos, mas fazemos tudo isso sabendo que o nosso maior desejo não é construir um reino aqui na terra, onde você é o Senhor do seu reino, e sim sermos encontrados fiéis quando o verdadeiro rei voltar. Porque no fim o que nós desejamos
não é ouvir, você concluiu todos os seus projetos, parabéns. É entrar naquele reino e entregar para Ele o que nós fizemos com esses projetos para Ele. Então, o maior problema não é fazermos planos. O problema é viver como se esta vida fosse tudo o que existia, ou que existisse. Amém? Um terceiro ponto. A ideia aqui é de restauração. É mais de restauração do que substituição. Assim como Deus vai transformar o nosso corpo mortal em um corpo glorificado, preservando quem nós somos, Ele também vai renovar toda a criação. Então, o pecado, a morte, a corrupção vão ser removidos, tudo será restaurado para refletir perfeitamente a glória do Senhor, como acontecia no Éden. Então, o resultado final não é simplesmente destruir o velho, mas é restaurar aquilo que foi afetado pelo pecado. Isso muda a forma com que vivemos hoje. O cristão, ele não vive esperando fugir da terra, mas esperando que Cristo venha restaurar todas as coisas. Então, se você puder reciclar o lixo, estou nesse processo ainda, irmãos. Orem por mim. Faça. Já é um sinal de que a terra será restaurada. Então, nossa esperança não é escapar da criação. É viver ou é ver a criação plenamente redimida pela presença do nosso Rei. Amém? Há uma frase muito interessante que diz: a história da Bíblia começa com Deus criando todas as coisas e termina com Deus restaurando todas as coisas. Então, a história da Bíblia é a história de Deus. É a história de Deus. O pecado interrompeu esse projeto, mas não foi capaz de derrotá-lo, porque Cristo venceu a morte na cruz. Amém? Então, se vamos morar em um lugar onde reina a justiça, o que nós temos que fazer hoje? Viver em justiça. Se naquele reino não haverá mentira, faz sentido mentira agora? Não. Se naquele reino não haverá impureza, temos que viver como puros. Se naquele reino ele será o rei de tudo, temos que viver hoje como ele sendo. Amém. Acho que vocês estão entendendo, amém? Então, a esperança futura, ela transforma o comportamento presente. Amém? E para acabarmos, os últimos versículos, 14 ao 18, e eu intitulei Permaneça firme até o fim. Pode falar? Permaneça. Talvez você tenha, eu não gosto muito disso, mas talvez você tenha que falar para alguém que está do teu lado que essa frase só faz sentido para quem está do teu lado. Permaneça. E Pedro vai dizer, por esta razão, por tudo isso que eu falei anteriormente, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em... Como que o Senhor tem que chegar aqui e encontrar a gente, irmãos, hein? Sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Vejam só, os dois que tretaram, um agora estava elogiando aqui. Nas quais há certas coisas difíceis... Então há tempo para restauração com os irmãos, hein? Olha aí. Nas quais há certas coisas difíceis de entender. Falando sobre Paulo, deixou aqui uma casca também. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro deles, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, vamos ler todos juntos? Maravilha, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então Pedro termina a carta falando o que ele falou no restante da carta toda. Cresça no conhecimento de Deus. É a única fonte eficaz de transformação para a minha vida e para a sua vida. Conhecê-lo.
Porque na eternidade, deixa eu te dar uma novidade, você vai continuar fazendo a mesma coisa, conhecendo. Se é muito chato para você agora, imagina uma eternidade, meu irmão. O que nos resta então, irmãos? Esperar e manter-nos fiéis. Não como alguém que está parado olhando para o céu. Ah, é ele? Não, é um disco voador. Esperamos, irmãos, trabalhando. Esperamos servindo. Esperamos frutificando. Esperamos crescendo. Esperamos vivendo em santidade. Que quando ele voltar, sejamos encontrados em paz. Não como alguém que não passa por tribulações, não como alguém que não passa por dificuldades e sofrimentos. Não como alguém que não tem crises, mas como alguém que em meio às tribulações e lutas da vida tem um forte senso de segurança da sua salvação. Porque não depende de nós, depende dele. E uma vida em obediência a Cristo. Enquanto ele não volta, talvez seja o tempo oportuno para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Amém? Uma das especialidades dos falsos mestres era deturpar, inclusive, as palavras de Paulo. Porque antes de Paulo se converter, ou ter aquela revelação de Cristo, ele era um doutor da lei. E depois ele passa a pegar a lei com um outro propósito. Então, esses falsos mestres tentavam deturpar. Eles distorciam os ensinos apostólicos. Eu aprendo que eu não posso distorcer a palavra para justificar a minha vontade. Você concorda? Pegar uma palavra para justificar a sua vontade, como muitos o fazem hoje, é deturpação da palavra de Deus. E Pedro, ele confessa que Deus deu uma capacidade especial para Paulo tratar das profundezas ou das profundidades e sabedorias de alguns temas acerca do fim. Verdades, inclusive, que os próprios falsos mestres também tentavam deturpar para sua própria destruição, como ele mesmo diz. Então vejam, a maioria das heresias é deturpação de alguma doutrina fundamental da Bíblia. Se sai um pilar fundamental na nossa fé, meu irmão, nós perdemos a esperança. E a heresia ataca justamente isso. Pedro diz que alguns ensinos de Paulo eram difíceis, não impossíveis de interpretar. E ele usa, inclusive, o próprio Paulo para apoiar os ensinos que ele mesmo estava escrevendo. Então, uma vez que Paulo já havia morrido naquela altura, né, ele menciona, inclusive, porque as cartas de Paulo já estavam espalhadas por toda a Turquia e por toda a Grécia. Algo interessante que Pedro quer trazer com isso. O problema sempre foi o coração dos falsos mestres. Eles não estudavam a Bíblia, irmãos, para obedecê-la. Eles distorciam para justificar aquilo que eles queriam viver. E essa continua sendo a maior marca do falso ensino. Toda heresia nasce quando alguém dobra a Bíblia para acomodar as suas próprias vontades. E aqui vem a mensagem para nós no verso 17 e 18. Assim como eles, orientados por Pedro e pelos apóstolos, nós, todos nós, e até você que está aqui pela primeira vez, hoje, temos sido ensinados aqui na igreja a como prevenir de todas as possibilidades de engano que hoje existem. Repetidamente. Tanto de homens e mulheres que se levantam com esse fim, como de conteúdos da internet. A Bíblia é a revelação precisa para nós, aqui na Terra. É tudo que precisamos. Ela é tudo que precisamos. Não é a Bíblia e mais alguma coisa. Existem livros de homens fiéis que estudaram muitos anos, comentários bíblicos, teologia sistemática, que são importantes para nos ajudar. Mas a fonte de revelação única é a palavra de Deus. Então o nosso caminho é só um: crescer na graça e no conhecimento. O que isso significa? Perseguir a maturidade até que tenhamos estabilidade no conhecimento para aplicar uma vida equilibrada.
Você precisa perseguir a palavra de Deus e o conhecimento de Deus, até que isso se torne algo convicto dentro de você, para que você consiga aplicar na sua vida e ter uma vida equilibrada. Que nem tem de viver só a sua vida e que nem tem de viver só na igreja, mas que tende a viver nos dois campos sem deturpação. Não sei se isso ainda enche os seus olhos. Se o desejo por conhecer mais a Deus ainda é uma prioridade na sua vida. Ou se já se perdeu. Mas a verdade é que Pedro está dizendo que essa é a maturidade, ela não vai acontecer automaticamente, precisa do nosso trabalho. Ela é construída pela palavra, pela comunhão na igreja, pela oração, pelo discipulado, pela obediência diária a Deus. Quanto mais eu conheço Cristo, mais difícil nos tornaremos de ser enganados. Então, a perspectiva correta é considerar qualquer coisa que nos pareça demora como uma indicação de que Deus está sendo paciente conosco para que você e eu sejamos transformados por Ele. Amém? É como alguém que está em pecado e entra num processo de disciplina e regularmente a igreja está comunicando: estamos à tua espera, estamos à tua espera. Este é o tempo do Senhor. Ou como alguém que se isola ou já não aparece entre nós e enviamos mensagem como quem diz: estamos à tua espera. Volta para o meio da igreja. Volta para o corpo. O que você procura, meu irmão, você não vai encontrar lá fora. Por muito que você percorra. E talvez existam irmãos aqui mais velhos que talvez possam confirmar isso. Já passaram por muito nessa vida. Ou alguém que está aqui dentro regularmente, mas talvez esteja longe em sua mente, e algum irmão que cuida diz assim: retorna, busca a Deus, eu estou contigo. Deus está retendo esse grande dia, abrindo espaço para mais pessoas se arrependerem, para você hoje aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Para que você hoje se arrependa de todas as escolhas erradas que você toma na sua vida. Para que você hoje restaure de uma vez por todas as decisões da sua vida. Ele está retendo o grande dia. Temos de ser agradecidos por tamanha paciência de Deus. A Ele seja a glória, tanto agora como no reino eterno. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a colocarem-se em pé. Eu gosto sempre de terminar com uma aplicação final e a mesma pergunta. Então, irmãos, o que fazemos com tudo isso que eu falei? Tem algum significado? O que eu posso fazer? Primeiro, não negocie a verdade para acomodar a sua vida. É muito mais fácil adaptar a Bíblia nos nossos desejos do que adaptar a nossa vida à Bíblia. Mas Pedro nos chama exatamente ao contrário. A palavra deve transformar a nossa vida e nunca a nossa vida transformar a palavra. Segundo, cresça continuamente. Se há algo a se aplicar nessa vida, cresça na palavra de Deus. O maior perigo não é apenas cair em uma heresia, é parar de crescer. Quem deixa de crescer, inevitavelmente, começa a retroceder. Nenhum cristão, e ouçam isso principalmente para os mais antigos, nenhum cristão permanece firme vivendo apenas das experiências que teve anos atrás. Esqueça isso. Ela pode durar por um determinado tempo, mas logo o estoque acaba. Sabe como eu tinha uma calça com um bolso furado? Eu gostava daquela calça, mas eu perdi tanta chave, tanto dinheiro com aquela. É isso. Viver com as experiências do passado é como essa minha calça com o bolso furado. Você está tentando encher tudo da sua vida, mas está sempre caindo. É um ciclo. Você nunca sai do lugar. A fé precisa ser alimentada diariamente. Terceiro, veja a paciência de Deus como oportunidade e não como demora. Pedro diz que a longanimidade do Senhor é salvação. Então, como eu falei, a aparente demora de Cristo não é falta de poder, é misericórdia. E talvez Ele esteja dando mais uma oportunidade para você restaurar o seu casamento. Mais uma oportunidade para você reconciliar uma família. Mais uma oportunidade para você ser um melhor marido, uma melhor esposa, melhor pai, uma melhor mãe.
Mais uma oportunidade para você abandonar o pecado. Mais uma oportunidade para voltar à comunhão da igreja. Mais uma oportunidade para responder ao chamado do Evangelho. Não desperdice a paciência de Deus. Então eu encerro essa série dizendo que Pedro começou essa carta dizendo que Deus nos concedeu tudo o que precisamos para uma vida e para a piedade, mediante o pleno conhecimento de Cristo. E ele termina dizendo a mesma coisa: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Porque quem cresce em Cristo, irmãos, permanece firme. Quem permanece firme, guarda a esperança. E quem guarda a esperança, estará pronto quando o Rei voltar. Amém.